Não grudou. Primeiramente não Não grudou. grudou. Começa por aí, né? Super brilhante. Super brilhante. Glitter. Sim. Na verdade não é Pó glitter, dourado. né? É pó. Porque Pó tem uma dourado. diferençazinha. O pó ele é mais fininho e ele dá esse efeito que eu acho mais bonito. A gente usa pó dourado. Vamos ver. Vamos ver se vai ser crocante. Super brilhante, maravilhoso. A Olá, prova- leitores do Paralanete, sou a Rafa Herói. E hoje estamos aqui com as meninas da confeitaria Doce de Bolo. Conta pra gente, queria saber de vocês, se apresentem. Oi, boa tarde. Eu sou Thay. Essa daqui é eu. A gente tem a confeitaria já há 10 anos. Iniciada por mim, né? Eu comecei, né, com o intuito de vender doces no trabalho para ganhar um extra mesmo. E aí, um ano depois que eu entrou, que eu também é minha mãe, a gente nem fala muito isso, porque hoje a gente fala que a gente só é sócia, né? Na confeitaria a gente só é sócia. Mas nessa trajetória aí a gente já tem 10 anos, um caminho já longo, né? Eu acho, eu considero longo, de trajetória, de conquistas, de luta, porque não é fácil, a gente ainda trabalha também fora, então ainda estamos em uma jornada tripla, mas estamos aí nessa jogada. Meninas, 10 anos de caminhada. Vou começar logo sobre o assunto que tá esse boom muito grande na internet, que é o morango do amor. Hoje eu vou te ensinar a fazer um morango do amor. E a minha felicidade de hoje foi ter encontrado o morango do amor. Morango do amor ou morango do ódio? Eu não ia ficar de fora dessa, né? Provando um morango do amor. Provando o famoso morango do amor. Eu e minha best pedimos Queria saber de vocês como que tá o clima do morango do amor na confeitaria de vocês, como que vocês enxergaram esse boom muito grande na internet, como que ele ajudou vocês na confeitaria hoje em dia. Ó, no início, eu infernizei um pouco, comecei a ver o morango, eu falei, não, vamos fazer, vamos fazer assim. Não estava ainda na loucura que eu acho que veio depois. Poucos dias depois. Quando a gente começou a fazer os testes, estava assim, aquela coisa, aquela onda na internet, todo mundo testando, principalmente confeiteiras. Mas, falando assim bem sério, uns 3 ou 4 dias depois ficou um surto coletivo que a gente realmente olha e fala o que está acontecendo com as pessoas. E a gente, de fato, quase parou, na verdade, a gente reduziu bastante a produção da confeitaria para atender a demanda do morango do amor, porque assim, a gente passava o dia fazendo morango. Então, assim, o hype foi real, é real até hoje pra gente, porque a gente, desde o dia que a gente começou isso, gente, tem 15 dias. A gente fala parecendo que tem um ano dessa loucura, mas tem uns 15 dias no mar. Acho que nem isso, né? Foi na semana passada a gente começou a fazer, e até agora a gente não parou. Então, a produção de outras coisas reduziu bastante, a gente todo dia faz produção de morango do amor, e todo dia vende. É assim, eu acho que foi importante também, porque muitas pessoas, né, impulsionaram seus negócios a partir do morango do amor. Pessoas que estavam realmente desmotivadas, sem perspectiva, elas tiveram outra visão e embarcaram, né, surfaram nessa onda. Eu acho que também foi bom para elas, para muita gente aproveitar esse momento. Para os testes, como foram os primeiros morangos do amor? Foi do amor, foi do ódio? Ai, gente, quem quiser conferir, Entre amor e tem ódio. um vídeo chamado A Saga do Morango do Amor. O morango que era pra ser do amor já tá virando morango do ódio, viu? Pera aí. Deu certo aqui? Não sei o que tirar agora pra mim. Mais ou menos. Não tá boa ainda, né? Tá meio mole ainda. Não deu certo, a verdade é essa. Vamos ver. Todo mundo dá no dente. Não deu certo, não conseguimos finalizar esse morango. Quer dizer, aparentemente a gente poderia até postar um vídeo, né? Dizendo que deu certo, que ficou lindo, mordendo, ficando crocante, tudo lindo. Mas não deu certo, a verdade é essa, viu? Pra vocês aí que estão achando que ficou tudo bonito, que deu certo, não deu certo não. Virou, por enquanto, morango do ódio. Nada de morango do amor. Nada. Mas o morango com o nosso brigadeiro de ninho estava maravilhoso. Isso deu certo. Antes dele dar certo, ele deu muito errado lá. A gente fez vários vídeos, não ficava crocante, foi um terror. Foi o morango do ódio. Inicialmente começou com o morango do ódio. Foram muitos produtos, a gente perdeu muita coisa, perdeu muito Perdeu produto. muita cauda, perdeu muito muita morango. cauda. Mas assim, o que é que eu acho, né? Tem uns pontos chaves para você acertar no morango do amor.
Então, se você segue tudo de fato com técnica, você vai conseguir fazer. E aí depois o processo vai se tornando fluido. Não adianta a gente querer pular etapa ou dar um jeitinho, porque isso alguma hora vai dar numa coisa errada. Então, no início, a gente até tentou fazer de um jeito, de outro, dava errado. Vamos organizar aqui, peraí. Vamos olhar o que é que tá faltando aqui nas etapas, vamos fazer isso certo. E aí deu certo. Aí sim a gente começou, de fato, a divulgar para vender. Enquanto isso foi só resenha. A saga do morango do A ódio. gente fez teste de tudo, de botar na geladeira, de tirar no outro dia, de dormir fora, várias coisas, nós fizemos vários testes. Sem algum ingrediente para ver o que é que dava certo, o que dava errado, no final a gente vira especialista, né? A gente já sabe todos os passos. Só não estamos vendendo receita ainda. De resto, Tem que fazer o e-book já. não, o e-book ainda não. E os clientes, como foi a reação da galera? Quando vocês começaram a vender, as vendas foram boas? Como foi isso aí? Foram muito boas. Foram excelentes. Como a gente já estava criando essa expectativa, né? Fazendo a nossa novela do Morango do Ódio, tava todo mundo já naquele frenesi de eu quero, não sei o que, vai dar certo, torcendo, gente mandando dica, então tava já um movimento legal. E aí, quando a gente fez, realmente foi nesse momento que a gente olhou e falou, que loucura, porque o primeiro dia a gente vendeu 50 morangos em 30 minutos, no segundo dia a gente vendeu 100 morangos em 1 hora. E aí a gente ficou, gente, não vou parar de fazer esse morango, não vou parar de fazer morango mais não. Vamos aproveitar. Muito bom, vamos aproveitar. E a galera recebeu super bem. Assim, não é porque a gente faz não, mas os produtos a gente tem muita qualidade. Então o pessoal já estava na expectativa mesmo, sabendo que viria alguma coisa legal dali. E não foi diferente, né? A gente atendeu essa expectativa, foi bem legal. É bom, né? Agora é assim. Vocês começaram lá no início, vocês já pegaram os insumos ali no preço no ok. Como foi esse aumento e como vocês repassaram isso para os consumidores? Ficamos bastante assustados com os aumentos. A gente tentou realmente manter o mesmo preço na primeira semana, na segunda semana. A gente ainda segurou um pouquinho, né? Mas é um produto muito perecível, então além do preço ter aumentado muito, você não aproveita totalmente aquilo que você compra. Então tem morangos que ficam um tamanho menor, outros vêm com alguma coisa estragada, você não pode usar. Então assim, além do preço absurdo, ainda tem muita perda, né? E aí a gente veio driblando isso até que em um certo momento nós precisamos realmente reajustar os preços. E assim, todo mundo, mesmo quem não produz morango do amor, sabe que é um produto extremamente sensível e perecível. Então não foi difícil fazer essa comunicação, porque o Brasil inteiro estava acompanhando a história do morango. Então, mesmo quem não era confeiteiro estava tentando fazer em casa, então a galera estava vendo o que estava acontecendo no preço do morango, no preço dos insumos. Então, assim, a gente fez questão de avisar o tempo inteiro falando, gente, a gente não, por exemplo, eu quero para a semana que vem. A gente sempre fala, eu não consigo dizer para você se você vai conseguir desse preço, porque todos os dias a gente vai no fornecedor e durante uma semana todos os dias tinha um preço diferente. Então a gente fala, é do dia, tá? A gente vai no fornecedor todo dia, 6h30 da manhã, e aí eu te falo como é que vai estar, se vai ter, com qual valor você vai pegar. Então sempre houve essa comunicação, que eu acho que no caso do Morango do Amor é essencial, né? Não tem como não ser. Verdade. 10 anos de história, vocês já são referentes e passaram por muitos momentos, muitos booms aí da confeitaria. Pra vocês, qual foi o mais marcante? Tirando o Morango do Amor, qual foi o outro boom muito grande aí? Eu acho se virar pra fazer. Eu acho que o momento mais marcante foi a época da pandemia. Não sei se o Thay também tem essa. Na época foi muito marcante, porque a gente estava assim, todo mundo que trabalhava com alimento estava assim, meio sem perspectiva. E aí nós resolvemos encarar, fazer uma Páscoa na pandemia. E realmente nos surpreendeu. É verdade. Esse, para mim, o Thay deve foi. lembrar de Inclusive, outro, né? nesse momento da pandemia, um outro boom que veio muito forte pra gente, e até hoje, inclusive, fora o Morango do Amor, é o nosso carro-chefe, é o Bento Cake. Então, ele surgiu na época da pandemia, e ele era muito mais forte, de fato, antes, né? Veio aquela agonia que todo mundo também queria o bentô, mas pra gente, e pra muita gente, ele não morreu. Então, a gente continua fazendo ele. Todos os dias a gente vende bento cake, numa quantidade bem interessante. Então, ele não morreu pra gente mesmo. Ainda a procura é muito alta. O que mudou foi assim, antes era o bonequinho, né? O Flork, que era realmente o que todo mundo pedia. A gente não aguentava mais fazer Flork. Mas aí depois foram mudando os estilos, começaram a fazer umas coisas mais refinadas, pediam umas decorações diferentes. Então hoje a gente tem outro estilo de bento cake, mas ele nunca morreu. E ainda sai forte, diga-se de passagem. É porque, sabe o que acontece? Pra gente que tá do lado da confeitaria, por exemplo, se você vê no Instagram, você entra lá e tem 10 vídeos de Morango do Amor, pra mim tem 5.000, porque eu sigo 200.000 confeiteiras. Então a gente vê tudo de uma maneira muito mais intensa. Então, quando sai o bento cake, quando tem o flork, a gente tá vendo milhões de florks. Então, a gente não aguenta mais fazer. Mas talvez você é a primeira vez que entrou no Instagram, olha que lindo.
Então, é diferente a dimensão das coisas. Então, mas assim, realmente na pandemia o bento cake foi assim surreal pra gente, mais do que pistache, mais do que Nutella. São coisas que, como eu falei, né, permanecem aí ao longo do tempo, mas foi até hoje ainda é o bento cake, é altíssimo, fortíssimo pra gente. Vocês falaram sobre a Páscoa, que é um dos carros-chefes, acho que da maioria das confeiteiras. É o momento de você ganhar bastante dinheiro, que é onde a galera está procurando muito. E o ovo, o ovo de Páscoa, que confeiteira cresceu bastante. Como é que vocês lidam com a Páscoa? Qual é o segredo de vocês? A Páscoa é o ponto-chave, né? O nosso principal período de Páscoa e vendas é a Natal são Páscoa os e períodos Natal. mais altos. Mas a Páscoa é muito mais forte, né? Então, a gente faz um mutirão na Páscoa, porque a gente tem uma equipe fixa, pequena, mas na Páscoa a gente não dá conta, e aí a gente precisa juntar forças. Entra os netos, vai entrando todo Vai mundo, entrando tudo. eles colam com a gente, porque realmente é um período que a gente realmente tem que aproveitar essa oportunidade. E o ovo de colher, querendo ou não, ele está ainda É uma em outra alta. coisa que, inclusive, foi um boom também muito grande, né? Quando saíram os ovos comuns de mercado e entraram os ovos de colher, foi uma loucura. Uhum. Agora, eles estão começando a sair um pouco mais dos cardápios. Então, assim, a gente não deixou de vender ainda, porque ainda tem muita gente que procura, mas já tem muita gente também buscando outras alternativas, porque já está começando a saturar um pouco dele. E como é que vocês pretendem se reinventar? Porque dos ovos de colher eu tenho visto muito os ovos drejados, a galera que tá aí montando seu próprio ovo trufado e tudo essa vibe. Pretendem se reinventar para 2026, se já puderem falar, o que vocês fizeram em 2025? Então, nós temos um produto que é muito vendido na nossa confeitaria, que é o brownie. Então, assim, é um dos produtos principais nossos também, com uma aceitação imensa, é muito gostoso. E a gente também sempre costuma pesquisar tendências, né? De fora, daqui, a gente sempre está buscando novidades para fazer. Mas a gente não vai muito assim pular extrapolar a inovação, não. A gente fica sempre dá uma roupagem nova e a gente já começou também a fazer ovo trufado, ovo fechado. Então a gente vai caminhando assim. E esse ano a gente, inclusive, né, pensando numa alternativa diferente, a gente fez uns chocolates que eram uns bombons, né? Mas a gente pensou em algo mais presenteável, porque querendo ou não também, as pessoas também não estavam querendo gastar tanto. Esse ano houve uma queda assim no consumo nesse sentido. Então a gente começou a pensar em itens que fossem presenteáveis, porque muita gente busca os presenteáveis e que tivessem a cara da Páscoa. Então a gente fez uns chocolates, eles eram redondinhos assim, com um recheio cremoso por dentro, enfim, tinham várias opções, né? Geleia, outro caramelo, enfim. Biscoff, que foi uma das coisas que eu acho que vão entrar aí para 2026, assim, com força, porque a gente, seguindo as tendências, né, e os perfis que são mais presentes na internet, a gente vê que eles também já estão começando a colocar mais o Biscoff, né? Enfim, então eu acho que vai entrar bastante. Aí a gente fez esses chocolates, que foi um sucesso, porque realmente eles ficaram com uma apresentação bem diferenciada, ficaram bem elegantes. E continuavam na mesma linha da Páscoa, com o chocolate bem presente, com os recheios que a gente já usa nos nossos ovos, alguns presentes, e também uns que eram novidade. Então, ele foi um combo assim completo, que foi bem legal. Quais são os sabores que mais saem na Páscoa e nos dias normais? É como eu falo, né? A gente faz às vezes umas coisas muito mirabolantes e o povo quer o quê? Casadinho. Então, assim, na nossa Páscoa, um dos ovos que mais saem são de casadinho. Nos últimos 2 anos, né? Vamos considerar 24 e 25, teve uma procura mais alta também pelos ovos de pistache, que, obviamente, né, pela tendência também estava mais alta. Esse ano a gente fez bastante os de Biscoff também, tanto os ovos quanto os chocolates que a gente teve. Então, saíram bastante os bombons. Mas, assim, sem dúvida, e pra gente é bom, mas às vezes é uma frustração, porque a gente quer fazer uma coisa diferente. Os ovos de casadinho e ninho com Nutella, por exemplo, sempre são campeões de venda. A gente, às vezes, não quer, a gente pede outra coisa. Mas eles são campeões de venda. Por favor, a gente se dedicou tanto pra fazer isso aqui diferente. Mas, enfim, eles sempre saem. E aí, até se a gente extrapolar da Páscoa, né, e vier para nossa pronta entrega, por exemplo, que a gente faz brownie regularmente com cobertura, o brownie de cobertura de brigadeiro tradicional, casadinho sempre sai. O bolo de pote também. Então, eles são sempre campeões. O tradicional sempre acaba vencendo. Um dos carros-chefes de vocês é o bolo de pote, que é algo que também foi um boom muito grande alguns anos atrás, que vocês conseguem manter uma constância aí durante 10 anos. Por que a gente começa a pensar para manter isso aí em alta ainda, sempre buscar os métodos? Qual é o segredo?
Qual é o segredo, gente? O segredo é que a pessoa, primeiro o que acontece? A pessoa, ela é conquistada primeiro pelo quê? Pelo visual, certo? Então a gente, modéstia à parte, a gente tem um produto que tem uma apresentação diferenciada. Mas de nada adianta você ter um produto com uma estética maravilhosa se você prova e você fala, pô, não valeu meu dinheiro isso aqui. Então, isso junta, né, atrelado com o fato de que as pessoas adoram o tradicional, elas apostam muito no que elas já conhecem. Muita gente, não, claro, não é uma regra, mas elas apostam muito no que elas já conhecem. Então, eu acho que um dos segredos para a gente manter o bolo de pote ainda em alta, porque você vê, a gente chega na pronta entrega com um monte de coisa, o bolo de pote sempre sai, é que a gente tem uma qualidade excelente e muita gente, de fato, gosta daquilo que já é previsível, do bolo, do que já é, né, o sabor que já é conhecido. Então, vão vir, né, os booms, os hypes, mas tem coisa que é o básico bem feito que nunca sai. O bolo de pote é um básico bem feito. Então, eu acho difícil que ele saia da moda. Não tem muito. A gente já faz outros produtos que são muito parecidos, mais bonitos, aquela coisa. Mas eu quero um bolo de pote, não esse bolo de pote. Muito pronto. E agora a gente está apostando no verão com um outro produto, né? Que começou agora e está fazendo maior sucesso, que são geladinhos gourmet, que já está por aí há A muito gente vai ver se ele tempo. vai desbancar o bolo de pote agora. Já vem por muito tempo aí, muitas pessoas vendendo, mas a gente tem alguma coisa assim, um diferencial, a gente sempre procura colocar algum diferencial e tem sido um maior sucesso, imagine no inverno, imagine no verão, né? Nós estamos apostando muito nisso. Puxar para também, né, do verão, só que Salvador, cidade muito fria, que atrapalha tanto a produção quanto a venda, porque tem algumas coisas que a galera não quer comprar muito no verão, que não tem a cara, como é que vocês fazem para lidar com isso? Além do geladinho? A gente lidou com geladinho, o primeiro ponto, né? Mas eu acho que o bolo de pote também não foge muito disso, porque, em regra, a gente sugere um consumo dele geladinho, né? Então, um dos nossos marketings é esse. Poxa, vamos aproveitar o calor, vamos comer um bolo de pote, vamos comer um geladinho. Então, é um dos atrativos, eu acredito, para o verão. E a gente está apostando nesses dois aí no verão mesmo. Geladinho até mais forte, de fato. Mas o bolo de pote e o geladinho vão vir com força. Com calor. É verdade. Para a linha de chocolate, a gente teve um aumento muito grande do cacau, o preço extrapolou aí, atrapalhou muitas confeiteiras. A gente que tinha, foi os últimos de ter atrapalhado a Páscoa, né? Porque tanto o confeitaria quanto o supermercado estavam muito mais caros, quanto o aumento do cacau. Se vocês quiserem poder lidar com isso, e o que vocês imaginam aí daqui pro final do ano, próximo ano? Bom, então, com relação ao chocolate, a gente criou produtos alternativos que a gente introduzia menos quantidade de chocolate com outras coisas que foram os bombons, mas conseguimos também manter os ovos de colher, as lascas também foram muito interessantes, porque também é um produto que não precisa de tanta quantidade de chocolate. É o que eu acho que as pessoas fazem também muito... Exageram um pouco nesse sentido, porque um ovo de colher não leva tanto chocolate, ele leva muito recheio. Agora, se for um ovo trufado ou com bombons dentro, é claro, teve um impacto muito grande, teve. Mas a gente conseguiu realmente usando essas alternativas, produtos alternativos que usem menos chocolate, que tem outros sabores, e nisso a gente conseguiu realmente foi exatamente superar. Isso que aconteceu. Você tem as opções, né, de você criar um produto em um tamanho menor, por exemplo, e aí você faz uma versão menor que às vezes você olha e você fala, poxa, não é o tamanho que eu queria, mas é o valor que você pode pagar. Então, muita gente prefere pagar um pouco mais barato e não deixar de consumir. Então, foi uma das alternativas, ou então realmente criar produtos onde a gente usa menos chocolate. Muda a proporção, né? E aí atende do mesmo jeito. Que antes nós tínhamos ovos maiores, né? Esse E ano aí a você gente nem também, apostou você nos falou ovos isso, é a mesma coisa. maiores, Tem né? muita gente que sente muito peso porque faz ovos muito grandes. Então, quando você usa muito mais chocolate, aquilo vai refletir muito mais no seu produto. Então, Impacta mais. não era o nosso caso, especificamente. Lá no início, da brincadeira, como foi esse desafio, as sagas? Mulher, veja bem, a gente começou vendendo no trabalho, né? No trabalho, inclusive, eu estou até hoje. Então, assim, o início nunca foi, vamos montar uma empresa, vou abrir uma confeitaria. Não, foi tipo, vamos ganhar um extra. O que é que a gente pode vender? Quais são as opções? Picolé, geladinho, não, brigadeiro. Brigadeiro todo mundo sabe fazer. Vamos fazer brigadeiro? Vamos fazer brigadeiro. Começamos com brigadeiro. Éramos eu e mais algumas outras pessoas nesse início, né? Mas assim, não dava para ganhar nada, não pagava nem o lanche. Era verdade, ainda mais que éramos muita gente, então na hora da divisão não sobrava nada. Mas iniciamos. E desde o início, de fato, a gente tinha um brigadeiro já muito gostoso. Foi de maneira orgânica, a gente nunca fez curso, eu nunca fiz curso de nada disso.
A gente mesmo que ia para a panela fazer as coisas, procurava na internet e começamos assim. Então, desde o início, o nosso público grande foi do meu trabalho. Então, eu digo que o meu trabalho me fez hoje, né? Fez a doce de bolsa. Porque se não tivessem sido os meus clientes de lá, eu não sei se a gente estaria aqui hoje mesmo. Então, a gente começou vendendo brigadeiro, começou a crescer muito. Um ano depois que a gente iniciou, todos os sócios já tinham tomado outros rumos. E aí eu convidei minha mãe. Na época, minha mãe vendia já minha mãe sempre foi a vendedora. Eu não sou a vendedora, tá? Ela sempre foi a vendedora e sempre teve mão de fada. E aí, na época, ela estava fazendo torta para vender no trabalho. Eu falei, vamos juntar, porque aí eu só fazia brigadeiro, a gente junta e já faz um serviço mais completo. E aí, quando a gente se juntou, a energia foi assim, um casamento perfeito. Mudou a energia completamente, a gente foi só subindo assim. Aí pronto. Mas assim, eu acho que os desafios maiores pra mim, enquanto eu tava sozinha, é vender, porque eu realmente não sou a vendedora. Então, se eu tiver que bater na sua porta ali e falar, gente, tem brigadeiro aqui, eu ia falir. Certo, certo. Hoje eu tô melhor, porque a gente vai passando por outros desafios, né? Então, o pessoal da PGE me ajudou muito. Tinha uma galera lá que, assim, fazia minha propaganda mesmo, de porta em porta. Luciana, vou falar aqui porque ela merece, ela é minha cliente até hoje. Lu e Helena. Então, elas iam mesmo e faziam esse marketing. Quando eu parei, inclusive, de vender na PGE, porque eu já estava recebendo muita encomenda de fora, já estava crescendo. E aí, quando a gente juntou e começou a fazer bolo, já estava assim, realmente, eu não conseguia mais vender no trabalho, porque todo dia atrapalhava meu trabalho, assim, o tempo todo, de gente entrando na sala para comprar brigadeiro. Graças a Deus, né? E aí, pronto, e aí os desafios só foram aumentando, porque a gente começou a incluir Páscoa, que antes a gente não fazia, né? Assim, fazia muito menos. Então, Páscoa, Natal, vai crescendo, né? O que a gente, expandindo o nosso cardápio, expandindo nossas opções. E aí, só cresceu. Eu acho que o desafio maior é que quando você começa de maneira orgânica, como foi o meu caso, depois dá muito mais trabalho para você voltar e organizar as coisas como empresa, sabe? De olhar para a estrutura e falar, pô, eu preciso organizar a parte financeira, eu preciso organizar a parte de pessoal, como é que eu faço? É como se você estivesse catando os baldes, sabe? Que você chutou e você fala, pô, eu não sei fazer isso agora. E já tá tudo tão acontecendo, o ritmo já, a encomenda. Você parar e dar conta, e você agora precisa de ajuda, entendeu? E dá muito mais trabalho, de fato. Eu acho que esse é o principal desafio. Se você tivesse um conselho para dar, você comece organizado, minimamente organizado, para depois não ter que ter esse trabalho, porque dá trabalho. Mas é uma realidade, normalmente, de todo De brasileiro que começa, né? E começa para aumentar um pouquinho sua renda. E aí ele vai avaliar se aquilo dá certo, e aí ou ele desiste, ou então ele vai se profissionalizar. E foi o que aconteceu com a gente, né? Nós não persistimos. Aqui é uma persistindo com a outra. Na época do morango, ela ficou me atazanando, como ela mesma diz. E na época do bentô, fui eu que atazanei ela. Eu atazanei ela para poder fazer. Bora fazer o Dia dos Pais. Ela fez uns 2 assim, meio sem vontade. E hoje é o carro-chefe. Hoje a gente dá até curso de bentô cake. Para você ter noção. Então, é verdade. Dos cursos, né? Como que foi iniciar esse nível que é completamente diferente da confeitaria? Está ensinando novas pessoas, dando oportunidade para novas pessoas iniciarem esse processo. Como que foi esse início e como está sendo hoje? Isso sempre foi um sonho, na verdade, né? Pra gente não é uma dinâmica diferente, completamente diferente. Mas é algo que sempre teve ali, sabe? Tipo, vamos fazer. E aí, na dinâmica da rotina, na rotina mesmo, era difícil da gente conseguir parar. Porque a gente sempre fica tentando pesar, né? Poxa, vamos parar um dia de produção, que às vezes é intenso, para organizar isso, e a gente fica pesando, né? Financeiramente até falando, de, poxa, vale a pena? E aí a gente foi levando. A gente conseguiu fazer, antes da pandemia até, a gente chegou a fazer umas lives e um curso presencial de brigadeiro. Aí depois começou a pandemia, paramos tudo. Aí o projeto parou totalmente. E aí agora, recentemente, desde o ano passado para cá, a gente já fez curso de buttercream, já fizemos curso de bentô, que a procura, à medida que a gente foi postando mais, né, eu comecei a postar mais sobre técnica, fazendo mais, as pessoas começaram a procurar a gente de maneira espontânea. Falei, ó, tem muita gente procurando, vamos fazer um curso. E aí a gente começou realmente a se jogar, assim, não vou dizer que foi na doida, mas assim, sabe, na cara e na coragem? Então o pessoal perguntava, faz curso? Eu faço. Primeiro eu digo o que eu faço, depois eu organizo o que eu vou fazer. E aí, porque às vezes você precisa, tipo, se comprometer pra você chegar e falar, não, agora eu tenho que organizar isso, porque já tem gente que pagou aqui, como é que eu vou fazer, entendeu? Então começou mais ou menos assim. Então hoje tem gente que busca a gente atrás dos cursos, das mentorias, não só de bento cake, mas de buttercream também. Tem gente que procura a gente pra fazer bolo mesmo pra casa, nem é da confeitaria, não quero fazer, às vezes nem pra começar, mas tipo, não, eu quero fazer aqui pra minha família. Então tem esse público e a nossa ideia é crescer ainda mais com essa parte na confeitaria, de realmente
ensinar as pessoas. Eu sou apaixonada por isso, inclusive. Vocês têm um diferencial dentro das pizzarias que é trazer o brequim para cá, né? Que é algo que não é muito utilizado no Brasil, está começando a chegar por agora. Como que foi essa troca aí? Mais utilizado é Apaixonada pelo Butterfree. Eu Ela que Não, trouxe, é porque ela porque, amava. assim, como eu falei antes, eu gosto muito de pesquisar tendências, e aí eu gosto muito de fazer coisa criativa, bem feita, sou muito criativa. Então, eu via que a cobertura, o Borecrim, ele me dava muitas possibilidades de criar produtos, bolos, especificamente, com diferencial que o Chantilly não trazia para mim. Então, isso me fez despertar sobre o Borecrim e eu comecei a pesquisar, comecei a mostrar a ela os bolos que eu tinha visto de Ainda fora, não mais sei o na quê. época, né, que a gente começou a fazer, de fato, hoje já mudou muito. É, Mas tem na muita época que a gente gente começou, não os tinha. bolos de chantilly eram de fato muito limitados em relação à decoração. Então, você olhava para o Buttercream e para o chantilly, você falava, não, é discrepante a diferença estética que você alcança no Buttercream. Né? É, É diferente, diferente, absolutamente muito. diferente. Então Muitos foi isso. dão e não deram, só dão até hoje. Tem muita gente passando perrengue. Ainda fica. Mancha. Tem gente que ainda passa por isso. Eu tô te falando isso porque tem gente que vem me procurar pra aperfeiçoar porque dá errado. E acho que a pessoa nem pensa na possibilidade de fazer em Buttercream. Eu acho que Então, as pessoas também, elas têm um certo preconceito, porque o Borecrim é um creme de manteiga. E às vezes ela nem quer experimentar. Nossa, creme de manteiga, mas ele é ou então pela muito temperatura, né? gostoso, né? Com medo. Com medo, mas ele é muito estável, ele é muito gostoso, né? Ele pode ser saborizado de várias maneiras. Se você quiser explorar, você tem várias opções de saborizar. Pode usar várias técnicas. É muito, muito. Então, hoje eu sou fã de Borecrim. Hoje a gente praticamente faz. A gente faz mais bolo de Buttercream do que a gente tinha, É. sem dúvida. Não sei se vocês viram agora também na internet, que é os bolos que são feitos com papel mesmo. Coloca papel. Papel arroz. Não. É papel, é papel fotográfico Ah, mesmo. já vi, Eles já vi. fazem a decoração inteira com papel fotográfico, cobrem o bolo com Sim, fotográfico, sim, por sim. causa das dificuldades do chantilly e tudo mais. Eu queria saber a opinião. Vocês Que é acham? polêmica, né? Tá querendo polêmica. Veja, eu particularmente eu não gosto. Eu acho que você empobrece completamente o trabalho. Isso não é da agora. Antes era um pouco menos nesse nível, porque hoje de fato você cobre o bolo inteiro. É. Mas sempre existiram os bolos verdadeiros, que eram cobertos, forrados, né? Digamos assim, com papel, que a gente chama de scrap, né? Na confeitaria. Mas eu sinceramente acho que ok, para quem não consegue fazer, eu acho que não tem que ser um limitante, um fator limitante. Se você não sabe trabalhar, não consegue, já viu que não dá certo, beleza, eu acho que tem que continuar faturando do jeito que você encontra, que você tem cliente para aquilo ali, massa. Mas falando especificamente da valorização do seu trabalho, da riqueza de detalhes de um bolo, eu acho que desvaloriza completamente. Então, nunca se comparará um bolo todo coberto com papel, com um bolo que você tem um trabalho delicado, artesanal, que, por exemplo, a gente faz. Então, você pegar um bolo floral, que tem um trabalho de espátula, de Buttercream, nunca vai ser a mesma coisa. Não existe. Mas são públicos completamente diferentes. Então, para quem tá fazendo e tá dando certo, tá tudo bem. Nessa vibe polêmica, 10 anos de confeitaria, vocês passaram por muita coisa. A gente sabe que público é algo muito complicado. Tem alguma história que marcou vocês e falou assim, pensa em desistir da confeitaria depois dessa pessoa? Desistir a gente não pensa não, porque ninguém tem esse poder. Não, desistir Ainda não mas eu houve. vou contar um fato que aconteceu, não sei se tem alguma outra para contar. Foi um aprendizado muito grande para mim e hoje eu queria agradecer a ela por isso. Porque eu fiz um projeto para uma pessoa e aí eu tive alguma dificuldade no meio do caminho e eu mudei alguma coisa sem consultá-la. Nossa, ela me mandou um jornal me falando que ela era arquiteta e que a gente trabalha com o projeto dos outros e que a gente não pode alterar simplesmente. Foi boa intenção, mas foi tudo errado. E depois disso, isso foi assim, ela chega a me A arrepiar. gente Foi um fala disso o tempo todo. diferencial para mim, ela ter feito isso, ela ter me proporcionado essa oportunidade de encarar as coisas assim. Ó, o projeto não é meu, às vezes é um bolo que eu odeio, mas não é meu. Eu tenho que ficar assim, ó, eu lembro da cliente, esqueci o nome dela agora. Eu lembro da cliente. Esse foi um grande desafio. E um outro desafio que eu tive foi uma cliente, os clientes que falam muito no WhatsApp, que hoje a gente tem um site, né, que a gente faz os pedidos, que fala toda hora muda uma coisa, não, quero assim, quero assado. Eu fiz um bolo completamente diferente do que a cliente queria. E era 1 da tarde, o aniversário era 3.
Aí eu falei, ela me ligou desesperada, porque não sei o quê, não foi nada disso que eu pedi, faltando os cachorros pra cima de mim. Aí eu falei, fique tranquila, que eu vou resolver. Como vai resolver? Aí fiquei tranquila, eu sei que eu respirei, preparei tudo, fui lá no local da festa, refiz o bolo completamente do jeito que ela queria, mas foi assim, ai, adrenalina a mil. Então, a gente passa por perrengues, já teve bolo que desmontou na mão do cliente, nós já passamos por muitos perrengues. Então, assim, a gente vai aprendendo, E né? tem de fato os clientes problemáticos mesmo, que assim, Agora nós temos, esses casos a gente de fato teve uma parcela grande aí de erro, mas tem uns clientes que chegam que você fala, Deus abençoe para ele não voltar. Porque tem uma galera tem uma energia, parece que E assim, mas assim, eu vou até dizer que não é uma coisa frequente. Graças a Deus, eu não acho é. que a nossa energia também contagia. Eu acho que tudo tem a ver com energia, né? Não sei se vocês É. acreditam nisso, mas para mim tudo tem a ver. Então a gente não recebe muito. Se você for falar na proporção de cliente que a gente atende, são muito poucos que chegam com essa energia. Mas a gente sabe do primeiro oi, boa tarde, se o cliente é problemático. Tem gente que você fala, gente, vai dar Deus alguma coisa. abençoe. A gente sai assim, uma entrega assim, Tá meu Deus, orando. abençoe esse bolo, porque esse cliente. E de fato tem, né? Então já teve muito cliente mesmo que já disse até que a gente ia processar, que não sei o que. Sendo que não tinha nenhuma razão, assim, sabe? Você vê que era o cliente que estava querendo dificultar a vida da gente mesmo. Tem muitas histórias Mas assim. até esses que nós tivemos esses desafios maiores assim, depois que a gente mostra que a gente é capaz de superar isso, eles são muito agradecidos. Teve um cliente que a gente transformou um bolo de 2 andares em bolos separados. E foi assim, foi o maior sucesso, entendeu? A maior parte dos clientes problemáticos, eles chegam porque eles não leem as informações. As pessoas não têm, as pessoas são preguiçosas nesse sentido. E a gente pode falar isso porque a gente atende muito cliente. E assim, você tem informação lá em 15 lugares e a pessoa chega no WhatsApp e ela pergunta a mesma informação. Isso é pra tudo. Então, eu tô vendendo morango do amor agora, eu boto lá no site. Morango do amor, entrega via Uber Flash e o cliente que solicita o Uber. A primeira pergunta que ela faz é, como é a entrega? Já mandou entregar? Eu tava Aí a gente esperando. fala, não. Aí a gente tem que fazer o quê? Respira fundo, abre um sorriso e fala, não, o cliente que solicita, como se a gente não tivesse informado em lugar nenhum. Então, a maioria dos clientes que tiveram problemas que não foram de nossa responsabilidade são clientes que não leem as informações. Eles simplesmente vão falar. Aquela história do contrato que você assina sem ler é a mesma coisa. Eles vão lá, fecham tudo e depois, mas não tinha informando em lugar nenhum. Eu não vi, isso é um absurdo, não, me frustrou. Aí você respira. E como a gente já sabe que um cliente insatisfeito, independente da razão, não é que o cliente sempre tem a razão, não, mas esse cliente que causa problema, ele contamina muito mais cliente. A gente prefere resolver de uma maneira pacífica, às vezes até de uma maneira que a gente não está feliz em resolver, que a gente sabe que a gente está certo, mas é melhor do que ter um problema. É assim, resolver para tipo, não volta nunca mais não, minha linda. Vá, toma, você quer o quê? O bolo? Vá. Eu prefiro perder 50, 100 reais e você não voltar, do que você ficar me trazendo problema, porque você às vezes é uma pessoa que tem um rei na barriga, sabe? E quer que o mundo gire em torno do seu problema. Então isso acontece muito. É polêmico? É polêmico. Então, por exemplo, cliente que quer chegar na confeitaria, mas eu só posso pegar 8 da noite, porque eu trabalho durante o dia. Aí a senhora fala, eu também trabalho. A confeitaria trabalha no mesmo horário que você. Então, não dá, né? Passamos também um grande Essas coisas são perrengue que clássicas. foi com golpe. Ah, verdade, passamos um Esse golpe. foi demais, foi golpe. Levamos um golpe muito Golpe pesado, golpe do Pix falso. do Pix falso. Juro, a gente perdeu Pessoa tipo, mais de pediu. R$ 1.000 nessa brincadeira. Juro. A pessoa pediu o bolo, fazia um Dizia Pix. que fazia o pagamento, mandava o comprovante, e aí depois chegava perto da hora do dia, tipo assim, combinou pra amanhã. Chegava amanhã, hoje. Ai, gente, desculpa, não vai dar, vou precisar cancelar. Você pode fazer o estorno? A gente fez o estorno umas 4 vezes. R$300, não sei o quê. Era a mesma pessoa. Ou então ele mudava o nome. Mas aí depois a gente fez uma pesquisa hacker. E aí a gente foi descobrindo que no fim das contas os números diferentes eram de uma mesma pessoa, que era uma pessoa que já tinha sido condenada criminalmente. Inclusive a gente ficou aterrorizado, né? Tipo, meu Deus, esse cara vai vir aqui bater na minha porta. Mas nessa brincadeira a gente perdeu mais de R$1.000 de golpe. É muita coisa. E o povo, a gente também foi muito burro, né? Porque a gente caiu no golpe, mas assim, o golpe era sempre o mesmo. Aí depois a gente começou a perceber, a pessoa pedia sempre um bolo que era um bolo com coco, uma coisa assim, tipo, eu quero um bolo de coco com morango, um negócio assim. Era sempre o mesmo bolo. Eu quero, tem bolo de coco? E era um jeito de falar estranho, meio errado, assim, sabe? Aí depois quando a gente começava a ver, qualquer pessoa que pedia, quero um bolo de coco, vamos ver quem é, bolo de coco. E o Uber, que ela nunca podia o Uber. E então, Aí a gente não sabia o endereço, porque era sempre um BO. Aí depois a gente descobriu, melhoramos nossa segurança, né? Enfim, mas perdemos dinheiro nessa história. Verdade. São muitos desafios.
né? Pra finalizar, você falou sobre a dica do Biscoff, pode ter a dica do Biscoff. Você não apostar em 2020. Acho que não tem, o Biscoff não tem pra onde correr. Essa coisa do morango do amor, eu não sei se ele chega até 2026, não. O que você acha? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas eu espero que as acho pessoas, que eu acho assim, que tem muita gente ainda que não experimentou. Então, ele só vai cair mesmo quando muita gente já tiver experimentado. Não vão achar nada disso, nada a ver. Ou se vai achar, eu quero para sempre. sabe, E vai continuar vendendo, mas não na proporção que está hoje, eu né? acho também. Mas eu acho que ainda leva um pouquinho de tempo, porque Sabe tem que eu muita acho gente que não que experimentou. entra muito para 2026, não, de maneira geral, os produtos que estão puxando para uma linha mais fitness, mais saudável. Porque isso está no hype há um tempo e está crescendo. Então, o que a gente tem observado? A gente está começando a pensar nessas linhas de produto, né? Em fazer realmente produtos que atendam às pessoas que têm intolerância a glúten, intolerância à lactose, ou mesmo as que não tenham, mas que são as pessoas fitness aí de academia e que querem um docinho que não agrida tanto, né? Então, a gente já está começando a pensar nessa possibilidade. Eu acho que isso vai vir ainda mais forte em 2026. Então, eu acho que vai vir. A gente já está começando a pesquisar sobre isso já. E também as coisas com as oleaginosas, né? Que eu acho que junta muito. Você pegar, por exemplo, um chocolate que tenha uma porcentagem de cacau mais alta, juntar com as oleaginosas, botar aí umas castanhas diferentes, você atrai mais também esse público. Então, eu acho que isso vai vir mais forte. Eu acho. A gente falou muito do morango do amor e a nossa prioridade é que vocês são os melhores de Salvador, né? Não só eu, mas a galera da redação também está super ansiosa para provar, para saber segredos de vocês, para ver se é bom mesmo. Vamos descobrir. A gente trouxe aqui para vocês Vamos provarem. Vamos descobrir ao vivo aqui, ó, presencialmente. Mas, assim, uma das coisas que a gente investiu mesmo foi num produto bom. Porque não é uma casquinha igual a maçã do amor. Porque se a maçã estiver ruim, a maçã do amor não vai ser boa. A gente escolhe, faz uma seleção dos morangos por tamanho, né? Um produto bem selecionado, uma cobertura bem saborosa de ninho que a gente faz, né? E esteticamente também ele é bonito, a gente aprendeu a fazer direitinho. Aprendeu a fazer direitinho, É, Quando deu certo, deu muito certo. É. Enquanto tava Mas é dando isso. BO, tava um problema. Quando deu certo, Era o deu morango muito certo. do ódio. Era mesmo, É. era mesmo. Ó, ainda temos. Quer dizer, isso aqui não foi da época do morango do ódio, não. Eu achei que eu ia passar imune, eu ilesa. também já não queria. Já temos as marcas aí, as cicatrizes do morango do amor. Muitos na internet do morango que a roda derretia e aí tava meio transparente, tava um negócio meio estranho. Outros que estavam muito vermelhos, só que grudava. É um BO. De É fato. técnica mesmo. Depois você aprende a técnica, realmente Fica mais fica tranquilo. mais tranquilo mesmo. Vamos mostrar agora o morango. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos Aí pegar esse pra vocês envelopezinho. verem. Tem mais coisa aqui também. Não tem só morango. Vamos abrir. Vamos lá, O tcharam. croque já começa daqui, ó. Desde a embalagem. Acho que o croque chama bastante atenção. Aquele croque. Não, vou te dar pra você. Ah, você quer? Eu vou Então tá. mostrar Ok. também, então Ó. tem noção. Trabalho em vários espaços ao mesmo tempo. Apesar dos testes que a gente fez, inclusive, nossa indicação é de consumo imediato, tá? Então, Indica, o pessoal da gente, eu tenho. vamos provar. Vou escolher um bem pra você fazer o crepe. Esse aqui tem alguma coisa? Tem mais um aqui. Acho que ele deve ter quebrado. E a gente trouxe mais algumas coisas diferentes aqui pra vocês provarem também. Que não são morango do amor, mas que... Pra vocês verem, ó, nossas fatias. A gente trouxe fatia de pistache, que nunca morre. A de Red Velvet. Que é maravilhosa. Red Velvet também, né? Que teve uma alta. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu amo também. É uma das altas que, pra mim, tinha que ter ficado. A Red Velvet, pra gente ficou. Então, se você quiser comer Red Velvet, só falar, ai, tem uma fatia de Red Velvet, a gente sempre tem. E aí, vamos testar. Não grudou. Ó, primeiramente, não grudou. Começa por aí, né? Super brilhante. Super brilhante. Sim. Na verdade, não é Pó glitter, dourado. né? É pó. Porque Pó tem uma dourado. diferençazinha. O pó, ele é mais fininho e ele dá esse efeito que eu acho mais bonito. A gente usa pó dourado. Vamos ver se vai ser crocante. Super brilhante, maravilhoso. Aprovado. Muitíssimo aprovado. Pra galera aí que quer comprar, conte pra gente onde a gente pode achar você.
Vocês podem achar a gente no nosso site. Primeiro tem o Instagram, né, da gente, que a gente está sempre fazendo atualização e nessa vibe do Morango do Amor, todo dia a gente avisa lá se vai ter morango, se não vai ter, como é que tá. E aí, quando a gente avisa, vocês podem acessar o nosso site, que é docedebolso.com.br. E lá a gente sempre disponibiliza o morango, a gente faz a venda exclusivamente pelo site, porque como é muita gente, geralmente, né? Fica difícil de controlar pelo WhatsApp, então pra gente não perder nenhuma mensagem, pra ninguém ficar sem, a gente faz a venda exclusiva pelo site. E é isso, além do Morango do Amor no site, a gente vende todos os nossos itens, né, os outros itens, tanto os encomendados quanto os de pronta entrega também por lá. Então é só docedebolso.com.br e acessar. Pra galera que é curiosa, quais são os carros-chefe? Já pra eles entrarem no site sabendo que eles vão Vai lá. buscar o geladinho gourmet de frutas vermelhas com cupuaçu, que é assim, uma coisa perfeita. Além do Morango do Amor, da gente. Isso aí a gente já sabe que fora o Morango do Amor, O clássico nosso ninho com brownie, o geladinho de ninho com Nutella também, que sempre é o que esgota primeiro. O de frutas vermelhas é porque é a nossa paixão. Não é o que mais sai, mas é o mais gostoso, na nossa opinião. E que mais? O brownie, que é sucesso absoluto. E as fatias, assim, são especialmente... A gente vai falar tudo, né? Mas se a gente tiver que escolher uma coisa... Podemos dizer que tudo que a gente faz é muito bom. E quem quiser Falsa encomendar... modéstia, sem falsa modéstia, mas é muito bom. E quem quiser encomendar vai pegar o bento cake também lá, que é sempre sucesso. Não precisa ser aquele de flor que ultrapassado. Pode pegar uma coisa mais hypada, um negócio mais bonito, que vai dar certo. Agradeço a participação de vocês. Foi incrível, maravilhoso receber vocês aqui. O doce já tá aprovado. Então, todo mundo aí que quiser comprar, a gente tem o selo para a NET de aprovação. Maravilha. Que ótimo. Nós também ficamos muito gratos nessa oportunidade também, né, de apresentar mais um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre o nosso trabalho. Eu espero que vocês nos prestigiem conhecendo o nosso Instagram, que é assim, ó, fantástico. Vão seguir a gente lá, gente. Muito obrigada.